Sejam muito bem-vindos ao Destinos Curados. Maravilhoso estar aqui. Eu espero encontrar você muito bem, deixar muito melhor, em nome de Jesus, com esperança, com alegria, com paz, com perspectiva de futuro, porque é possível. A despeito de tudo, é possível se levantar e construir uma grande vida. Ainda que a Bíblia diz assim, ainda que uma mãe esqueça do filho, eu não me esquecerei de você. Pode o pai e a mãe, o pai pode abandonar, a mãe pode abandonar, mas ainda que abandonem, eu não vou abandonar você. Nós podemos nos sentir sozinhos, podemos viver momentos difíceis, abandono, rejeição, mas tem um Deus vivo, maravilhoso, um Pai, o Pai eterno, que está sempre de braços abertos. A Bíblia diz que Ele é o Pai de órfãos. Ele é o Deus que cuida dos órfãos, da viúva, dos abandonados, dos desprezados. E Ele supre. E Ele cura feridas. E Ele levanta. E Ele consola. Está escrito, eu sou Deus que consola. Deus consola. Isso para mim é maravilhoso. Eu tenho visto Deus consolar tantas pessoas. Pessoas que sofreram perdas assim, irreversíveis. Que foram consoladas e Deus não desperdiça nada. Ele usa a nossa dor para curar a dor de outras pessoas. E o Destinos Curados, ele funciona exatamente assim. Eu fui curada para levar cura, eu fui liberta para levar libertação, fui salva para levar salvação. Eu fui livre, fui abençoada para levar liberdade e bênção. Se tu uma bênção, está escrito. O Senhor muda. Ele muda a nossa vida, o nosso olhar, a nossa visão. E Ele transforma o mal em bem e a maldição em bênção. Ele reverte situações. Ele é um bom Pai. Eu não sei como você está, mas tenha certeza que existe um Pai amoroso, dizendo, não temas porque eu sou com você. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento. Se todos te deixaram, eu não te deixo. Se parece que não tem saída, eu sou a saída. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Tudo o que você precisa sempre vai encontrar em Jesus. Aqui em Zacarias 4:6 diz: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é por força, não é por violência. Na força do braço você não vai longe, mas pelo Espírito, guiado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito, possuído pelo Espírito, você vai. Você vai.
é pelo poder do Espírito. Quando o anjo anunciou a Maria que ela iria gerar o Salvador, ela perguntou, mas como? Eu sou virgem. E ele disse, pelo poder do Espírito Santo. Sem essa força, esse poder, nós não conseguimos. Mas com a presença do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, nós podemos viver coisas que jamais, nem sequer imaginamos. Nós podemos superar, nós podemos vencer qualquer coisa. Sim, tudo podemos naquele que nos fortalece. E essa palavra que eu dou de presente sempre, que é maravilhosa, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança, que é o que eu sempre falo. O nosso desejo é encher você de esperança e um futuro. Sim, o Senhor garante o nosso futuro, está escrito. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês esperam, para dar um futuro. Tem futuro com Jesus. E eu tenho um casal jovem, ela tem 28 anos, mas com carinha de 14. Eu até assustei. Eu assustei, meu Deus, não, você não tem 28. Ela disse, eu tenho 28. Mas parece que tem 14. E o Adinha, que eu conheço de longa data, de muitos verões. Muitos. E eles têm uma história de superação que emociona a gente. Ver o que Deus tem feito na vida deles é muito edificante. Eu acredito que vai edificar você. Inclusive, nesse fechamento dessa temporada do Destinos, que nós vamos voltar agora depois dos 52 dias, mas esse vai ser o último dessa temporada e agora nós vamos nos dedicar aos 52 dias, vamos estar nos 52 dias, maravilhoso, e viver a glória de Deus, mais da glória de Deus, né? Muito bom. Sejam muito bem-vindos, Ada, Adinha, Larissa, Lari, a tia Lari das crianças. Sim. É meu codinome já. A tia Lari, maravilhoso. Muito bom ter vocês aqui para fechar essa última temporada. Sim, depois vamos retornar com mais histórias maravilhosas. O Adinha, meu filho, você foi criado num lar assim, bem bagunçado. Sim, muito bagunçado, bispo. Por sinal, né? Sim, senhora. Seus pais, sua bisavó, que inclusive te criou, ela era cristã, seus pais também, inclusive obreiros de uma determinada igreja. Sim, senhora. Depois eles se desviaram e a sua mãe começou a trair o seu pai e traiu diversas vezes. Sim, na minha frente. Na bispo. sua frente. Me mandava só olhar para o outro lado. Olhar para o outro lado. Olhar para o mato. E você tem memória disso, você tendo 3, 4 aninhos. Sim. Vendo isso dentro de casa, fora de casa.
Até que você um dia no colo do seu pai contou para ele, falou, olha, a mamãe ela beija outros homens e tal. Você não sabia tudo que ela fazia porque ela mandava você virar. Sim. Mas, por exemplo, em alguns momentos ela levou você e mandava você ficar olhando para o outro lado, enquanto ela ia atrás de muro, ia atrás de... Que ela ia fazer xixi. Ela falava pra mim, na época eu não sabia o que era, mas que ela ia fazer xixi. Que eles iam fazer xixi. Então era pra mim olhar pro outro lado pra não ver. E nisso você já tinha visto ela beijar, ela tocar. Quer dizer, é uma crueldade com uma criança, né? Uma criança de... Eu tenho meus netos lá, que são mais velhos do que você nessa época, né? Os caçulas já têm 5. Você com 3, com 4 aninhos, vivendo isso, é para deformar mesmo o caráter da pessoa, né? Sim, bispo. E eu cresci vendo isso, né? Ali naquele... Minha mãe, eu falei, como eu já tinha dito, ela fazia isso na estrada, ali de terra, fazia isso em casa, era com mais de uma pessoa, porque eu lembro de mais de um homem diferente nesse período traindo meu pai. Depois que eles se divorciaram, ela teve vários relacionamentos. Meu irmão nasceu de um desses, mas foram vários. Enfim, foi uma infância bem conturbada vendo minha mãe fazendo esse tipo de coisa. Bom, isso travou você, deixou você inseguro? Sim. Travou muito você, né? Sim, senhora. Eu era muito tímido. Com muita dificuldade de conversar com as pessoas. Eu era muito tímido. Hoje, graças a Deus, fazer isso daqui que eu estou fazendo hoje era impossível há uns anos atrás. Quando eu cheguei na igreja, por exemplo, isso daqui era impossível de acontecer. Impossível. Porque travou demais você. Sim, senhora. Bloqueou você. O obreiro que ficava na porta na época que eu cheguei na igreja, eu já estava na igreja há alguns meses, ele falou que nunca tinha ouvido minha voz, porque quando eu chegava para cumprimentar, a voz não saía, de tão baixo que eu falava. Timidez, insegurança, foram muitos bloqueios? Sim, senhora. Bloqueios na fala, de ter coragem de falar com as pessoas, de ter... ia travando de uma forma muito grande. De não conseguir falar mesmo, sim, né? Senhora. Sim, senhora. Você contou para o seu pai, mas eles ainda tentaram, ficaram ali. Aí você tinha uns 6 anos, eles se divorciaram mesmo. Sim, senhora. 5, 6 anos eles se divorciaram. E meu pai, ele foi morar com a mãe dele, na casa dos pais dele. E minha mãe foi morar com a minha bisavó. Então eu fui criado desde então mais com a minha bisavó do que com a minha mãe, porque minha mãe saía e eu ficava com ela. Às vezes não era sair só pra noite, não. Às vezes ela saía de casa, ela mudava pra outra casa e eu ficava morando com a minha bisavó. Depois ela não dava certo nessa casa, ela voltava lá morar com a minha bisavó, com a avó dela, com a minha bisavó e com a gente lá. Mas e sempre assim, com muitos relacionamentos, e você acabou, Adam, isso foi muito forte. Você acabou sendo deixado mesmo, né? Sim, pelos senhora. seus pais, né? Sim, senhora. E meu pai... Você sofreu essa rejeição, né? Sim, senhora. Aí, depois de uns anos, eu fui morar com meu pai. Ele já estava com a madrasta da época, com a mãe da minha irmã. E ela também traiu seu pai. Traiu meu pai. Também e uma coisa importante é que o seu pai, ele se casou com ela estava grávida, né? Sim, não chegou a casar, só morou junto. Mesmo conhecendo a palavra, só morou junto. Foi morar junto com ela e ela estava grávida. E ele adotou essa criança e
o que eu acredito que foi muito doloroso para você foi que o seu pai acabou deixando você, entrou no outro relacionamento, adotou o filho, aquele filho que não era dele, mas ok, ele adotou. Ali até a criança não tem nada a ver com isso, amém, não. Que ele adotou e abençoou. Mas você foi deixado lá com a sua bisavó, sua mãe foi viver a vida dela, seu pai foi viver a vida dele e você ficou ali. Sim, senhora. Até teve um período que eu fui morar com ele, bispo. Que aí aconteceu desse negócio dela ser traída, ele ser traído, né? Ele separou, passou um tempo, ele voltou com ela. Aí eu voltei a morar com a minha bisavó, não quis ficar lá, eu voltei a morar com a minha bisavó nesse período. Aí ele já não quis, eu falei, ele queria que eu voltasse a morar com ele. Eu não queria ficar lá, naquele ambiente. Aí ele deixou de dar pensão, porque na cabeça dele, eu passando a necessidade com a minha bisavó, eu ia querer voltar a morar com ele. Porque, na verdade, parece-me que a ideia dele de você morar com ele, também era uma forma dele não ter que pagar essa pensão para você. Porque lá você estaria morando com ele. Sim, senhora. E aí, então, já que você quer morar mesmo com a sua bisavó, eu não vou pagar a pensão de jeito nenhum. Sim, senhora. Era uma forma de, realmente, de punir, né? E aquela situação que, bom, eu tenho um outro relacionamento, tá me custando caro, né? Sim, senhora. E eu morei com a minha bisavó, a gente passava necessidade. Ali, não de passar fome, mas era almoço e janta. Você disse que foram muitas privações. Sim, senhora. Sim, senhora. Uma vez minha mãe falou para minha bisavó que tinha apagado a luz. Mentiu para minha bisavó, não tinha apagado. Minha bisavó foi lá e pagou a outra, com o dinheiro que ela tinha. E quando passou uma semana, foi lá e cortou. A gente ficou um mês sem luz, porque minha bisavó só ia conseguir pagar no mês seguinte. Então a gente ficou um mês. Mês inteiro sem luz. Sem luz, tomando banho de canequinha ou gelado. E era inverno. Então eu lembro que tinha que ser de canequinha. Que coisa. Que coisa. Meu filho, o sentimento de abandono, você só conseguiu curar em Deus? Sim, senhora. Sim, senhora. Só em Deus. Só em Deus mesmo. Porque a gente ali se sentia meio que sem... Nada. Nada. Porque você ia com seu pai, na casa do seu pai, tinha uma questão melhor financeira, mas eu não queria ficar naquele ambiente. Até pela questão de traição. Ia para casa via para casa da minha mãe, cada vez era um diferente. Então eu ficava com a minha bisavó ali. Minha bisavó realmente cuidou de mim, mas dos pais em si não. Nesse período não. Isso tudo tinha essa situação, a situação dos seus pais, as escolhas deles, podiam ter matado a sua fé, né? Sim, porque ambos conheciam. E você ter se fechado totalmente para Deus. Sim, senhora. Porque ambos conheciam, iam na igreja, iam e voltavam, né? Aquele vai um período, já sai de novo, ia e voltava. E então me levavam. Mas graças a Deus eu não me perdi. Mas foi Deus mesmo, se fosse depender. Porque a sua bisavó te incentivava ali, né? Sim, a minha bisavó nunca deixou de ir. A minha bisavó nunca deixou de ir. O Adam, a sua mãe, olha só o roubo. Ela desviada ia, vinha, essa vida promíscua, pois por fim ela acabou ficando doente, ficou cega, teve uma perna amputada, morreu aos 49 anos, já sem raciocinar direito, não falando coisa com coisa. Sim.
Você a perdoou, Sim. mas o fim dela foi muito triste, né? Foi muito triste. Meu irmão... Na última hora ali, parece que ela se arrependeu, aceitou o Senhor ali naquele último estado, mas terminou de forma lamentável, né? Sim, senhora. Tendo que o meu irmão e minha cunhada trocar a fralda dela. Era isso que eles faziam, que moravam lá em Bauru com ela. Trocavam fralda. Ela usava fralda. Ela usava fralda e dava trabalho para eles. Que coisa, que coisa. O diabo só mata, rouba e destrói, né, meu filho? O salário do pecado é a morte, né? Sim, principalmente, bispo, quando a pessoa conhece, né? Ela já conhecia, ela já tinha vivido milagres, ela tinha vivido experiências com Deus. E deixou tudo isso para coisas... Viveu uma vida bagunçada. E terminou assim de forma lamentável, lamentável. Essa parte eu não sabia, eu sabia de parte da história, hoje que você me contou o restante, realmente muito nova e de forma lamentável, assim. Sim. Decadente mesmo, sim, né? Senhora. Que forma terrível de morrer, né? Humilhada, sem raciocinar direito, né? Já não tinha mais lucidez, né? Não, senhora. Não falava coisa com coisa, né? Sim, o meu irmão conta que às vezes ela... Teve vezes dele ter que sair correndo atrás dela, que ela saía sem roupa pra rua. Foi uma possessão mesmo, né? Sim, senhora. Uma possessão. O Adam, você veio para a igreja e firmou com o Senhor, quis a obra e firmou com o Senhor e trilhou. Deus cuidou de você, deu um tempo, sua bisavó faleceu, você quis fazer, ela deixou uma casinha e você desejou fazer essa oferta para a obra, né? Sim, senhora. Eu ofertei a casa. A casa não foi herança dela, mas eu ofertei a casa porque eu não queria que eu senti, eu já estava na obra e eu comecei a perceber que ambos, tanto meu pai quanto minha mãe, começou a querer brigar. Falei, quer saber de uma coisa? Vai ficar com meu pai verdadeiro. Vai ficar com Deus, não vai ficar com nenhum dos dois. Eu não queria mesmo, então vai ficar com... Vou ofertar. Foi o que eu fiz. Bom, deu uns anos, você veio para a obra e fez muitas coisas, viveu experiências com Deus e fizemos muitos trabalhos juntos. Você esteve comigo tanto tempo e, na verdade, você e a Thalita, né, estavam mais comigo do que o Osmar. Sim, senhora. Então... E foram bons anos, né? Anos maravilhosos ali, que você foi colhendo também, se fortalecendo e tal. Sim, senhora. E aí você conheceu a Larissa na igreja, que já eu vou falar com ela, vai contar a história dela, que ela parou nos 14 anos, nunca mais saiu, né? E aí vocês começaram a orar... E você encontrou nela a mulher da sua vida. Sim, senhora. Sim, senhora, bispo. Orei por ela durante anos e Deus abençoou. Durante anos? Foi 4 anos, sem bispo. 4 anos orando? Pra ela... Não sabia de tudo isso, não. Não sabia disso tudo. E, bom, e aí deu um tempo... Vocês decidiram, queriam casar, né? Começaram a namorar e tal, queriam casar. Sim. Mas tinha as dificuldades. Mas olha que coisa, um plantio lá atrás, né? Que você plantou, deu aquela oferta tal. Naquele momento, você quis ofertar para o seu pai de verdade, que você acabou de dizer, né? Sim, senhora. Até porque você viu que já estava uma confusão sendo gerada ali também. E não estava tendo como isso acontecer. Não, senhora bispo. A gente, né?
Vocês estavam sem condições. Exatamente. A gente tinha conseguido até alugar um apartamento, que é onde eu estava vivendo, mas só tinha um colchão. Só tava com um colchão e o que veio no apartamento só. E aí, a Larissa, a tia Lari, fez o projeto, foi o projeto 52 dias. Foi o projeto dos meus projetos de conquista. Que você colocou em 2018 que Sim. vocês queriam casar e que tinha que vir um meio. E você disse que saiu uma palavra do altar. Sim, foi que na disse segunda-feira. Que podia parecer que não tinha saída, Sim. mas que ia acontecer naquele ano. Sim. E ainda a gente queria casar fora de propósito. E foi numa palavra na última semana de outubro. Então a gente só tinha mais novembro para casar, porque dezembro já entrava o propósito da mudança. E eu falei, olha, ainda no dia eu tinha ido à igreja, ele não. Eu falei, ó, dei uma palavra hoje, é a nossa chance. É a nossa esperança essa palavra, que vai acontecer nesse ano ainda. E realmente aconteceu. E Deus criou meios, abriu portas para vocês, assim, milagrosas, usou de meios maravilhosos, derramou, que a casa toda foi mobiliada. Sim, senhora. Você disse que mobiliou tudo, assim, de uma vez só. Sim, senhora. Vocês pagaram o cartório, o casamento, roupa, vestido. Sim, senhora. Sim. O seu Pai Eterno financiou vocês. Sim, senhora bispa. Sim, senhora. Em um mês. Em um mês. Em um mês. Vocês não tinham nada. Não tinha nem perspectiva para casar naquele ano ainda. E aí, o Pai Eterno que você acabou de dizer aí, que você disse, vou ofertar para o meu pai de verdade. Ele abriu portas, honrando o propósito, o projeto de vocês. E o que era impossível, naquele ano, Deus fez uma reviravolta. Foi em um mês. Um mês, gente. No último final de semana de novembro, a gente estava casando. Sim. Tudo pronto, tudo arrumado. Sim, casaram com a casa mobiliada, com a vida pronta. Sim, senhora bispa. Foi Deus ali que... Outra coisa, Ada, vocês dois, ela foi sua primeira namorada, primeiro beijo no altar. E vocês eram virgens. Sim, senhora. A gente era virgem. E também o mesmo com você, mesma né, coisa. Larissa? É a mesma coisa. Que coisa mais linda. E olha que a gente já era, teoricamente, mais velho, né? O Adam já tinha 30 anos, eu já tinha 24. E a gente se preservou para aquele momento mesmo. Exatamente. Você já era o virgem de 30 anos. Sim, senhora, bispa. Exatamente. Você estava esperando em Deus e esperando a Larissa. Porque não tinha um filme do virgem de 40 anos. Sim, senhora. Já era o virgem de 30. E esperando por Deus. Esperando mesmo. Na fidelidade. Sim, senhora. Se guardando, tomando todo o cuidado do mundo para que fizesse tudo certo, né? Porque não adianta, o que começa errado não vai dar errado. Vai dar errado. Então, tinha que começar certo e terminar para dar certo. Meu filho, quando você olha assim para sua vida, essa trajetória, os relacionamentos dos seus pais, né? Como foi a vida deles, tal. E você vê como você decidiu construir a sua. Valeu, né, meu filho? Sim, senhora. Vale a cada dia, né? Vale, bispa. Não tem, assim, eu ainda às vezes converso com algum jovem, assim, eu sempre falo, fica firme, porque não tem como. É a melhor coisa do mundo. Você não sair da presença de Deus, você não ir pro mundo, você não perde nada. Porque eu trabalhei anos, bispa, de motorista de aplicativo na madrugada. Isso, e pegava de tudo ali, bispa. Às vezes pegava a gente voltando da balada. Teve um dia que tava chovendo, entrou 3 moças novas, mais novas que a Larissa, no carro. Assim, me deu ânsia de vontade de vomitar, o cheiro tão forte de bebidas nela. Que coisa. Eu falei, destruindo com a vida, né, meu filho? Sim, senhora. Sim, senhora. Destruindo com a vida.
E você olhar e ver que vocês aguardaram no Senhor, esperaram no Senhor e foram... Ela foi a primeira em tudo na sua vida e você foi o primeiro em tudo, né? Ele foi na sua vida. Sim, senhora. E isso é muito importante falar para os jovens, muito, porque eles acham que eles vão perder, que eles estão perdendo, ainda mais já está beirando os 30, você está com 30, está com 24, não, isso não é possível, isso está errado, não está não. De jeito nenhum, bispo. É a melhor coisa do mundo. Não tá, não. É obedecer e fazer o que tem que ser feito, né, meu filho? Sim, senhora. Meu filho, depois Deus, você disse que você precisava de um outro carro para poder trabalhar, inclusive com nesse... Não, né, de Uber. de motorista, né? E Deus te abriu outra porta, você precisava... E mais uma vez o seu Pai Eterno te socorreu, te abriu portas e você deu entrada no carro que vocês queriam, né? Sim, senhora. Foi Deus que a gente... Também saiu uma palavra do altar que a Larissa estava falando, né? Sim. Sim, senhora. Sempre vem uma palavra nos avisando. E foi Deus. Não tinha condições naquele momento de comprar. E Deus abriu a porta e a gente conseguiu... E foi quando eu comecei a trabalhar, deixei de trabalhar na época de porteiro, de controlador de acesso, para trabalhar de motorista de aplicativo, que naquela época, para mim, naquele momento que a minha renda era uma, já praticamente dobrou. Dobrou. E vocês queriam morar mais perto da igreja, Deus preparou uma casa que fica pertinho daqui, né? Vocês estão morando aqui perto. Sim, senhora, bispa. Sim, senhora. A gente morava em Guaianazes, um bairro bem distante, levava dias rápidos, 50 minutos, 1 hora, mas já chegamos a levar 2 horas daqui para chegar lá. E numa palavra dos 52 dias também, num jejum de 52, era jejum da manutenção do projeto de conquista, mas estava dentro dos 52 dias, a gente encontrou um apartamento que a gente morou e depois desse apartamento a gente veio para casa. Agora que vocês queriam estar aqui perto, que vocês pediram que Deus providenciasse uma casa aqui, sim, perto senhora, da igreja, para vocês estarem pertinho, ter uma qualidade de vida, tudo, né? Tá aqui, morar aqui perto. Sim. Né? Porque essa é a nossa vida, né? Sim. A nossa vida tá aqui, né? É uma coisa que eu sempre falo para Larissa, a nossa prioridade é morar perto da igreja. Porque ou é o primeiro lugar que a gente vai no dia, ou é o último lugar que a gente vai do dia. É verdade. Então a gente sempre quer estar aqui perto mesmo, para que facilite e a gente venha conseguir participar com mais de tudo que precise. É isso aí. Meu filho, você estava falando que depois você também começou a trabalhar com locação de imóveis e Deus tem suprido e a renda de vocês aumentou bastante, né? Sim, senhora, com locação, vendas, e foi Deus também. Eu pedi para Deus porque eu não queria ficar mais, eu não queria estar trabalhando mais de motorista aplicativo pelas pessoas que colocava dentro do carro, a situação que eles estavam. Aí foi uma coisa que começou a me incomodar. No começo não incomodava, mas depois começou, bispo. E aí eu pedi para Deus e Deus abriu essa porta. Chegou um e-mail que eu nem tinha mandado currículo para este lugar. Chegou um e-mail perguntando se eu queria essa oportunidade. Eu aceitei, marquei a entrevista, comecei e Deus nos honrou e eu consegui fazer uma locação de um valor muito grande no auge da pandemia. Escuta, vocês receberam uma palavra e aquilo mexeu com vocês e vocês pegaram e decidiram fazer. Vocês são dizimistas, ofertantes, têm feito as experiências com Deus e têm vivido, tanto que nós estamos contando aqui esses milagres lindos. E vocês pegaram o dinheiro do aluguel, o dinheiro que vocês tinham de aluguel, e decidiram fazer uma oferta bem corajosa e ousada, né? Sim, senhora, no auge da pandemia. E você disse que você fez essa locação
E entrou 3 vezes mais? 3 vezes mais, bispa. O valor do que vocês tinham dado? O valor que eu tinha dado foi minha comissão. 3 vezes mais? 3 vezes mais, bispa. E foi Deus. Ali que era o auge da pandemia, os proprietários não queriam receber visita, não queriam deixar a gente trabalhar naquele momento, e mesmo assim Deus fez a obra ali e a gente conseguiu. Meu filho, vocês têm vivido experiências lindas com Deus, né? Sim, senhora. Todos os dias, bispo. Deus cuida da gente. E uma coisa bonita é o casamento de vocês, é um casamento de muita amizade, né? Porque eu vou para Larissa e ela também viveu esse contexto de abandono. E você viveu. Então os dois se uniram e um cuida do outro, supre, e foi uma união de Deus, né? Sim, senhora. O nosso casamento a gente é muito unido, muito amigo, muito cúmplice um do outro. Não tem segredo entre um e outro. O meu celular, ela tem acesso, o celular dela eu tenho acesso, e-mail, não tem. A gente não tem segredo entre um e o outro. É servir a Deus, e a maior parte do tempo você não está trabalhando, está aqui, né? Sim, senhora. Está aqui, né? Sim, senhora. Servindo a Deus, graças a Deus. Meu filho, valeu a pena cada passo de fidelidade, cada entrega, ter aguardado, confiado, esperado em Deus, casado virgem aos 30 anos. Valeu, bispo. Valeu a pena, e falo para qualquer jovem que é o certo a ser feito e vale a pena. Não perde em nada. Pelo contrário, você ganha, você vai encontrar a pessoa da sua vida, você vai ter um casamento mais feliz, não vai ter traumas anteriores, de relacionamentos anteriores, de situações anteriores, por ter escolhido esperar em Deus. Você não perdeu nada, né? Não, senhora. Nadinha. Não, senhora. Deus curou seu destino, meu filho? Sim, bispo. Meu destino é curado por Deus. Ele mudou a rota do meu destino lá atrás, um dia que eu aceitei vir no Ministério Mudança de Vida. Porque eu estava indo numa rota na época da adolescência, na escola. Eu nunca fui do mundo, mas as coisas começavam a chegar. E Deus, ali naquele momento que eu fui no Ministério Mudança de Vida, eu fiz a escolha certa. Ali você passou a trilhar o caminho certo mesmo, né? Sim, senhora. E te segurou, né? Sim. Te segurou. Sim, senhora. Porque naquele contexto familiar e tantas coisas, muita coisa podia ter acontecido, né, filho? Sim. Podia ter feito escolhas erradas, como conheço várias pessoas que fizeram. E graças a Deus que há 19 anos atrás, quando eu cheguei no Ministério Mudança de Vida, eu nunca mais saí. Tá aqui esses anos todos? Sim, senhora. Desde os 15 anos. E foi uma grande bênção e segurança para você, né? Sim. Ministério Mudança de Vida, Deus, através que sempre cuidou da gente, que sempre cuidou de ao longo todos esses anos. Você foi cuidado aqui, né? Sim, senhora, sou muito grato à senhora, ao ministério, porque foram anos, e sei que dei trabalho também. Sei que nem sempre foi um mar de rosas, eu nem sempre fui o certo. Então eu sei que eu dei muito trabalho, e mesmo assim a senhora teve zelo, cuidado comigo. Então eu sou muito grato a isso. Você foi uma bênção, Adinha, você é uma bênção. Meu querido, qual a mensagem que você deixa para alguém que foi abandonado, para alguém que talvez se sente tão só agora? Jesus é a saída? Sim, senhora. Se apega em Deus, vem buscar Deus, que no momento que você chegar na porta, pode ter certeza que você vai ser muito bem acolhido aqui. Tanto aqui em São Paulo, quanto em qualquer outro Ministério Mudança de Vida, através do Disque Vida, com certeza essa pessoa ela vai ser muito bem recebida, muito bem acolhida, e Deus vai cuidar muito bem dela. O Ministério Mudança de Vida vai cuidar muito bem dela. Graças a Deus, graças a Deus.
Ô, Lari, querida Larissa, tia Lari dos meus netos e de muitas outras crianças. Sim, sim. Eles já chegam contando. A tia Lari falou isso, a tia Lari fez aquilo. Ai, eu não aguento. Ai, são muito fofos. Demais, demais. E olha que você dá aula para eles bem pequenininhos, né? Bem pequenininhos, viu? Eles nem falavam ainda. E agora eles falam tudo, eles querem me contar todas as histórias que aconteceu com eles. Tudo que aconteceu na escola, eles querem me contar também. Eles chegam. A aula da tia Lari. Eu estava na aula da tia Lari. Larissa, seus pais tiveram um relacionamento e desse relacionamento veio você, mas você com um aninho, eles já não ficaram juntos mais, se separaram. Sim, senhora. Eles se separaram. Eles eram namorados, minha mãe era muito nova, ele também. E aí quando eu completei 1 ano, eu tenho foto do meu aniversário de 1 ano com eles juntos, mas depois já se separaram. E aí você perdeu meio que o contato com ele, assim? Ele ficou um estranho para você? Sim, totalmente, totalmente. Não tive contato durante muitos anos. Fui ver novamente quando eu tinha uns 10 anos, mas realmente era um estranho. Não era meu pai, era uma pessoa, assim, que de alguma forma fez parte da minha vida, mas que não era meu pai. Porque ele acabou sendo muito ausente. Sim. Sim, sendo ausente, não procurava para saber, não... A imagem que eu tenho na minha infância é só quando eu tinha 10 anos, não tenho outra imagem dele na minha memória que talvez possa ter visitado. Às vezes que eu fui na casa da família foi por conta da minha avó, que acabou me buscando, mas não ele. E você ainda, a última vez que você o viu foi diante do juiz, sim, quando ele não queria mais pagar a pensão e você foi numa fase que você precisava por conta sim, da sua faculdade e ali foi uma situação assim, com certeza desgastante, né? Sim. Ainda a gente brincava assim, olha, se minha prima for, ele não vai saber se sou eu ou se é minha prima. Porque ele não me conhece, ele não sabe a minha fisionomia, então ele não me conhece. E aí foi a última vez que eu o vi, acho que eu tinha uns 19 anos, 20 anos por aí. E daí não viu mais porque ele não tem esse interesse, assim? Não. Minha filha, aí a sua mãe se casou novamente e o seu Sim. padrasto assumiu essa posição de pai. Sim. Com você já tinha uns 2 aninhos? Tinha 2 aninhos, eles começaram a namorar e aí ele assumiu essa posição. Apesar de eu não chamar ele de pai, ele fazia como pai e a família dele também. Então todos me acolheram, cuidaram de mim. Então tudo que eu precisava, às vezes na minha avó não tinha porque eram muitas pessoas que moravam juntas. E aí a família dele me davam presentes, me presenteavam. Então, assim, eles foram muito presentes. E até por conta dele, que minha mãe conheceu a Jesus, e eu também. Ele que acabou indo para Jesus primeiro, numa época que eles estavam separados. E aí, quando eles voltaram, foi a condição dele de voltar com a minha mãe, desde que ela fosse para a igreja com ele também. E aí, minha mãe achou que ia engabelar ele, né? E aí, uns dias ali, depois eles saíam. Acabou firmando, graças a Deus, e eu também fui junto quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos. E aí mais tarde eles se casaram. Você, minha filha, tinha um problema, por muitos anos você teve um problema sério de relacionamento com a sua mãe. Sim, senhora. Porque você percebia uma diferença, uma rejeição, uma cobrança muito grande em cima de você. E muitas críticas. Sim, sempre. Sempre. A perfeição era o mínimo. Era mais ou menos isso. Então, tudo que eu ia fazer tinha que ter muita perfeição em tudo. Não que seja ruim a perfeição, mas era... Tudo que eu fazia, mesmo que perfeito, não era o suficiente. Não era o bastante. Você disse que se você tirava 10, você não fez mais do que
a sua obrigação, você Sim. disse. Se você tirava 9, você não faz nada, era sua obrigação. Tira 10. E foi minha infância e minha adolescência todinha assim. Tanto que há alguns anos na escola teve premiação de melhores alunos. E aí durante acho que 3 anos eu ganhei. E minha mãe foi em um ano ver que eu tinha ganhado. Nos outros ela não foi. E foi a sua obrigação. Você ser entre as melhores alunas foi a sua obrigação. Minha filha, você disse que as críticas eram fortes. Sim. De, por exemplo, falar do seu cabelo, Sim. falar que você estava gordinha, Sim. você está gorda, o seu cabelo, você disse de viver uma situação dela dizer para você, olha, eu estou magra e você está gorda. Sim, sim. Já era mais velha, né? Não faz tanto tempo assim, foi mais recente. E aconteceu. De fazer essa comparação de como ela estava sendo muito mais velha que eu e como eu tinha ficado. Porque na adolescência eu era muito magrinha. E aí quando eu fui crescendo, fui ficando mais velha, eu fui engordando um pouquinho. E aí ela fez essa comparação. O que isso foi causando em você? Todos os tipos de complexos que a senhora possa imaginar. De inferioridade, incapacidade, que... na minha cabeça, independente do que eu fizesse, né, na verdade, eu nunca ia ser boa o suficiente. Sempre ia ter alguém melhor e que eu nunca ia alcançar um padrão de excelência. Então, assim, na minha cabeça, eu tinha que fazer, era a minha obrigação, ser a melhor em tudo. Então, assim, várias vezes na escola, eu tomava a frente de tudo. Tinham trabalhos que eu fazia, era em grupo, eu fazia sozinha. Pode deixar que eu vou fazer. Porque é garantido que a minha parte vai sair perfeita, então vai dar certo, eu não vou ser reprovada, não vou tirar nota baixa por conta dos outros. Então eu me sobrecarregava para ter esse nível de perfeição que minha mãe exigia de mim. E você disse que você se tornou uma pessoa amarga, Sim. complexada, Sim. insegura, Muito, muito. agressiva. Sim, porque aí naqueles momentos que ela vinha me confrontar de algo, eu não segurava as estribeiras, reclamava, esbravejava, e tudo isso dentro da igreja. A gente não estava fora da igreja. Todo esse tempo a gente estava dentro da igreja. A gente passou por igreja mais pentecostal, de reteté, depois a gente veio pra cá, mas tudo isso dentro da igreja. Depois vocês vieram pra cá. Sim. E eu não queria, bispo, eu não gostava da igreja. A gente morava numa distância longe, então nós vínhamos pra cá. Minha mãe que conheceu a igreja, numa época que a gente morava a gente tinha se mudado, então a gente estava desigrejado naquela época. E aí a gente conheceu uma igreja pentecostal, tiveram várias situações e problemas nessa igreja. E aí foi quando minha mãe conheceu o Ministério Mudança de Vida. E aí, as primeiras vezes que ela trouxe tanto eu quanto meu pai, que a gente ia igreja do reteté, do manto e tal, sapatinho de fogo. E aí, as primeiras vezes que a gente veio, quando a senhora orou no altar sobre não aceitar uma situação, aquilo foi o fim pra gente. Como que ela tem a capacidade de falar que a gente não pode aceitar uma situação? Tá colocando Deus contra a parede? Isso é um absurdo. Então, assim, durante algum tempo, a gente vinha para a igreja e voltava o caminho todo para casa brigando. Mas com pouco tempo que a gente estava no ministério, uns 4, 5 meses, eu já me batizei. E aí comecei... Eu não queria falar que eu cantava na época, que eu era do louvor, eu não queria. Minha mãe acabou falando. E aí foi quando eu comecei a fazer as coisas na obra. Na escolinha, no louvor e tudo mais. E você disse que ela acabava também te oprimindo em relação ao louvor, quando Sim. você começou a participar do louvor. Sim, me oprimia, porque tinha outras pessoas que cantavam também, então eu estava sendo step, eu estava ficando para depois, eu deveria achar outros meios de cantar em outros lugares também, porque não estava valendo a pena ficar. Apesar dela ter me incentivado,
E ela ter falado... O que eu percebi várias vezes é que havia uma contradição. Sim, sim. Havia uma contradição. Então, ora me parece uma bipolaridade. Então, ora te incentiva, ora já não é bom, ora vamos para cá, agora já não é o lugar certo. Sim, sim. Né? Sim. Então, havia... E isso devia deixar você muito insegura. Sim, sim. Porque já no comum, né? Na questão escolar, já não era bom o suficiente. E agora eu tô fazendo algo na obra que, teoricamente, Você teria também... todo apoio, também não era suficiente. Então, se eu tinha que pegar as músicas, eu tava pegando... Eu lembro uma época que eu tive que aprender algumas músicas para um trabalho da escola, que não eram músicas cristãs. E era só para esse trabalho. Eu pegava só essas músicas que era deste trabalho para aprender. E aí, nossa, mas por que você não tá ouvindo o hino? Você tem que ouvir hino, você não pode ficar ouvindo música do mundo. E aí, quando eu ia pegar um hino que era pra igreja, mas por que você tá cantando esse hino? Você não tá deixando ninguém dormir. Você fica cantando porque o computador ficava no quarto e eu ficava até tarde ouvindo, né, pra aprender os hinos. Por que você tá aprendendo o hino? Essa hora não deixa ninguém dormir, a gente quer dormir, você tá aí resmungando, então tinha que aprender o hino caladinho ali pra não atrapalhar. Minha filha, assim, toda essa pressão que até intensificou um pouco depois que eles saíram da igreja. Sim. E queriam que você fosse, aí você não quis sair. Aí a pressão sobre você aumentou bastante. Muito. Tudo isso, você correu o risco da sua fé ser destruída? Sim, várias vezes. Deles matarem a sua fé? Porque de várias você vezes desacreditar até de Deus? Sim. Por conta dessa bipolaridade, dessas contradições? Sim, sim, senhora. Porque eu lembro às vezes de eu orar e falar assim, mas Deus, eu tô fazendo tudo certo. Eu só quero ir pra igreja. Eu só quero estar lá ensaiando. Você disse que você se identificou bastante com a história do Jonatas, porque você viveu algo parecido. A mesma coisa na mesma época. A gente quase cantava a derrota, né? Quem levava os pontos da derrota. Então, John, o que você ouviu hoje? Eu ouvi tal coisa. E você? Então, pra mim, na época, eu já conversava com o Adam. E aí, não, você tá indo pra igreja porque você tá indo atrás de macho. Você tá indo pra igreja... Então, mas não foi ela que um dia mostrou o Adam pra você e disse, olha, esse rapaz é legal, gosta de você. Exatamente. E aí, quando ficou sabendo que eu estava interessada no Adam, ele não servia mais. Não prestava mais. E aí, assim que eles saíram da igreja, eu lembro que ainda o Bispo Pedroso veio falar comigo. E aí, Larissa, como você vai fazer? Eu falei, Bispo, é a decisão dos meus pais. Eu já sou maior de idade, na época eu já tinha completado 18 anos. Eles fazem o que eles bem entenderem. E aí, foi quando eles falaram que eu não estava honrando eles, não estava honrando meu pai e minha mãe, porque eu não estava seguindo os mesmos caminhos deles. Ô, minha filha, você disse que um dia você chegou no dia do seu aniversário, o seu bolo de aniversário tinha sido cortado e tinha um papelzinho, um bilhetinho. Ninguém esperou por você, não cantou parabéns. Não. Cortaram o seu bolo sem você. Cortaram meu bolo sem eu. Cortaram meu bolo sem eu estar lá, porque foi num dia que foi numa segunda... Nesse ano tinha caído numa segunda-feira, meu aniversário. E aí eu tinha chegado tarde por conta da igreja, né? E acabaram cortando meu bolo sem eu estar junto. Até na época que eu fui entrar na faculdade, eu fui sozinha. Fui eu, Deus e meu RG para fazer a matrícula. Ainda no dia eu via vários pais lá com os filhos e um monte de documento, uma pasta cheia de documento. Eu falei, gente, o que esse povo tá fazendo? E eu tava lá na fila, só eu sozinha, fui lá, fiz minha matrícula, tudo certinho, que naquela época eu ainda recebia pensão. Fiz a matrícula durante muito tempo, paguei com a pensão, até que aconteceu essa situação da... Que daí ele não pagou mais. Então, assim, você se sentia só? Sim, sim. Muito sozinha? Sim. Porque eu não podia contar com o apoio da minha mãe, do meu pai, nos projetos que eu tinha na igreja, porque sempre ia ter uma crítica.
Então, muitas vezes eu evitava de falar alguma coisa para não ser criticada também. Porque sempre não ia ser visto a parte boa, ia ser vista a parte que estava faltando. Ou ia ser criada uma parte que estava faltando. Então, eu não contava com eles. Até porque meu irmão do meio a gente tem a diferença de 10 anos. E aí eu via a diferença no tratamento com ele. Meu irmão mais novo, a gente tem a diferença de 16 anos. E aí, da mesma forma, eu via a diferença no tratamento de coisas que quando eu era criança eu não podia fazer, agora meus irmãos podiam. Coisas na adolescência que eu não podia fazer, agora meus irmãos um pouco mais velhos também podiam. Eram 2 pesos e 2 medidas, né? Uma para mim, então eu tenho que ser a filha perfeita, exemplar em tudo, e outra para os meus irmãos. Então, assim, quando eu fazia trabalhos de escola, eu tinha que fazer tudo sozinha. Meus irmãos, ela já pediu ajuda para eu fazer coisas para eles, para o trabalho deles, e assim por diante. O que eu percebi é que, como você era sempre criticada, isso foi criando uma pressão em você que nunca estava bom. Então, você se sentia sempre insegura porque você nunca era boa o bastante. Sim, sim. Porque qualquer coisa que eu fizesse, seja da área que fosse, não era boa o bastante. Aí você disse que na sua família, né, as mulheres acabaram se envolvendo cedo, engravidando cedo. Além de um episódio que você disse que a sua mãe pediu que você saísse né, que você casasse, fizesse o que você quisesse, mas saísse de casa, que para você foi também muito forte aquilo. Sim. Que aí que você pegou com muito mais força para Deus te dar uma saída mesmo, né? Sim. Abençoar seu casamento, que foi o que Deus fez mesmo. Sim. E que também alguém meio que insinuou, porque todo mundo casava muito cedo ali, né? Que você pudesse... Puxa, mas ela não está na igreja, está tocando e está aí nesse relacionamento. Depois, quando foi para você casar, levantou que você pudesse estar grávida. Sim, casei muito rápido. Quem casa em um mês? Então... Não casou em um mês, né, minha filha? Você casou, você estava namorando, esperando em Deus um bom tempo... Apenas Deus abriu portas em um mês, né? Sim, senhora. Né? Porque você já vinha, o Ada já orava há 4 anos, né? Só para eu olhar para ele. Só para você olhar para ele, exatamente. Né? E aí, a sua mãe, por estar com implicância com você, por estar na igreja e tal, ela acabou mantendo isso e não defendendo você, né? Não. E quando eu fiquei sabendo, eu falei, como assim minha mãe não me defendeu? Não defendeu, assim, a minha honra, né? Eu tô na igreja desde de cedo, eu ia na igreja, sei da palavra, sei dos princípios e estou zelando por eles e minha mãe não me defendeu naquele momento. Ela aceitou a ideia de que realmente... você pudesse estar em fornicação, para que pudesse de alguma maneira afetar a igreja, como a igreja permitia, então... Eu estar no altar. Exatamente, eu estar no altar, tocando. E é interessante, né, minha filha? Esse tipo de crente, eu me pergunto se esse povo algum dia leu a Bíblia. É verdade. É verdade. Né? Porque cadê o temor? Sim. Né? E prezar pelos seus, né? Prezar pelos seus. É o temor, né, minha filha? O temor para com a obra, o temor para com uma igreja que é santa, o temor para com a filha que era sabido que não. Sim, sim. E todo mundo que conhece o Ministério Mudança de Vida sabe o quanto nós lidamos, inclusive está o Ada aqui, que esteve aí internamente tanto tempo, nós lidamos profundamente com as coisas, né? Sim, sim. Mas naquele momento era conveniente. Exatamente. Então não importava se
se aquilo pudesse ferir a minha imagem, a imagem da igreja, isso não importava, não importou naquele momento. Justamente para que ficasse, parecesse realmente que é um pecado. Minha filha, foi aí nesse ano que Deus socorreu vocês? Foi. No começo do Quando ano... essa coisa que veio assim, você vê que coisa maravilhosa? Tem coisa que acontece, é para você intensificar mais, Sim. e aí Deus abriu a porta, e naquele ano vocês casaram e foram construir a vida de vocês. Sim, porque no começo do ano foi quando minha mãe me convidou a me retirar. Eu nem morava com ela, morava com a minha avó, e ela me convidou a me retirar da casa da minha avó. Porque eu tava já velha, deveria casar, deveria arranjar as coisas, deveria sair da casa da minha avó. E aí foi quando, aquele momento de mais opressão mesmo. A gente cortava a volta dela, tudo que a gente podia para não encontrar minha mãe eu fazia. Você disse de você ir para shopping, ficar O dia até inteiro. tarde, quando ela ia visitar a sua avó, para você não encontrar com ela. Sim. A gente Você saía disse cedinho. que quando isso aconteceu, você ficou tão revoltada que você disse pro Ada que você não queria mais ver a sua mãe. Sim, eu não queria mais ver. Tudo que eu podia fazer para não encontrar, eu fazia. Então, todos os sábados a gente acordava bem cedinho, que era o dia que tinha descanso, que eu tinha descanso. Acordava bem cedinho, vinha pro ensaio. Aí tinha os ensaios de manhã e à tarde. Saía daqui, ia pro shopping, né? Com normalmente R$20 era o que a gente tinha de dinheiro. E aí ficava o dia todo no shopping. O dia todo no shopping, quando dava umas 8h30, 9h, a gente ia para casa. Minha filha, foram dias difíceis, mas vocês resistiram, você resistiu. Sim, firmemente. E Deus nos honrou. Você viu Deus sendo seu pai? Sim, um pai muito cuidadoso e zeloso por nós. Em todos os momentos. Porque quando a gente pensava, não vai ter como, Deus criava o meio. A gente queria sair daquela situação, conseguimos alugar um apartamento. Na época a gente tinha restrição no nome, não tinha renda. A gente conseguiu um lugar que a gente não precisou comprovar a renda, não precisou verificar o nome, não precisou dar depósito. Porque quando a gente foi ver o apartamento, eu falei pra ele, se a gente tiver que dar alguma coisa de depósito, não vai dar certo, porque a gente não tem dinheiro. E não precisou fazer nada disso. A gente conseguiu alugar aquele apartamento. No mês seguinte, eu comecei a trabalhar numa escola. O salário que eu ganhei, tirei o dízimo e o valor era exatamente o valor do aluguel. No mês seguinte. E aí a gente ainda não tinha condições de casar, mas ele já estava morando lá no apartamento. E aí, ao invés de ir pro shopping, a gente ia pro apartamento e pintei todo o apartamento, fiz todas as decorações que a senhora possa imaginar. Papel de parede, a gente não tinha dinheiro para fazer papel de parede, eu fazia os desenhos com fita crepe, depois eu pintava. Fiquei meses fazendo desenho com a fita crepe para poder pintar, justamente para evitar de encontrar. E às vezes acontecia da gente estar lá em algum outro dia, e aí minha mãe chegava, e aí quando a gente encontrava, e era alguma crítica, sempre vinha alguma crítica. E aí a gente superava Ela não a crítica. queria vir no seu casamento também? Não queria vir no casamento. Quando a gente foi contar do casamento, foi um novo confronto, porque ela não queria que a gente casasse. Ainda ela teve uma época que ela sugeria pro Adam ir embora pra Bauru, que o Adam devia ir lá ver a mãe dele em Bauru. É complicado isso, porque não quer que casa, mas falou que era para você se retirar, que você estava velha, que tinha que casar. Eu tô falando, né, é muita contradição, né? Sim. E oscilação, né? Você não sabe o que vai encontrar, né? Exato, cada dia é de um jeito, né? Mas, enfim, minha filha, você também entendeu que tinha que perdoar sua mãe, né? Sim. E eu jamais imaginei que eu ia conseguir. Você achou que você não ia conseguir? Eu achei. Mas foi a graça de Deus que me cobriu e me ajudou a perdoar ela. E você perdoou? Sim. Você disse que hoje, assim, não tem... Isso não dói, não incomoda? Não, porque foi por um propósito maior, muito maior. Porque se não fosse isso, eu não teria a fé que eu tenho hoje, não teria essa dependência de Deus que eu tenho hoje. Foi importante. Muito importante. Foi um divisor de águas.
Minha filha, Deus curou completamente o seu interior, a amargura, os complexos, a insegurança. Completamente, completamente. Deus foi suprindo, foi criando meios, foi fazendo meios para eu entender aquilo, porque às vezes eu não percebia aquilo como uma insegurança ou como um complexo. E aí Deus foi criando meios para que eu pudesse entender o que realmente é e poder lidar na raiz do problema e não nos sintomas. Então ele me ajudou, assim, foi o meu auxiliador mesmo para poder saber o que eu deveria fazer, como eu deveria fazer para me curar de dentro para fora. Quando uma pessoa olha para você com essa pele branca, luminosa, esses olhos de gato, verdes, lindos, né? Obrigada. Você tem uma carinha de menina ainda. Não imagina as dores que você já passou? Sim, sim. As pessoas não pensam o que a gente já viveu e o que Deus nos deu condições de vencer. E eu sou muito grata a Deus por tudo, pelos problemas, porque foram eles que nos trouxeram até aqui. Se não fosse eles, a gente não tinha a fé que a gente tem, essa total dependência mesmo, e crer que independente da situação, independente da adversidade, Deus vai dar a saída. Mesmo que pareça, como eu já vi em vários momentos, a gente falou agora, mesmo que pareça que não tinha como. Eu não via uma forma de eu perdoar minha mãe, ou uma maneira de eu conseguir dar a volta por cima de tudo isso, e Deus deu condições. E você perdoou, foi curada? Sim, totalmente. As feridas? Totalmente. Os complexos? Sim, sim. Até esse tempo atrás minha mãe veio falar comigo, a gente precisa conversar sobre aquelas coisas que aconteceram, e uma coisa que eu não imaginei que eu conseguiria ter a capacidade de falar, eu falei, mãe, foi por um propósito maior. Cooperou pro meu bem. E cada dia mais coopera. Maravilhoso. Vocês casaram. Sim. Deus supriu toda essa história que nós já contamos aqui com Adam. E Deus foi te abrindo portas. Sim. Hoje você falou que você não tem mais onde colocar alunos. Sim, e você tem alunos até no exterior. Até no exterior. Tem fila de espera. Tem uma fila de espera. E às vezes eu tenho aluninhos que esses dias atrás uma mãe mandou uma foto de uma aluninha, ela tem 1 ano e ela tem um violãozinho de plástico, e aí ela tava na porta da casa me esperando e me chamando, e era um dia que não ia ter aula. E a mãe dela, Lari, você consegue dar uma aula pra ela à parte, porque ela tá aqui te chamando. A babá dela chegou, ela achou que era você, e agora ela tá aqui te chamando na porta da casa. E é Deus mesmo que favorece, até junto com as crianças. Junto com as crianças. Esse tempo atrás que eu fiquei com o pé quebrado, né, que eu trinquei o tornozelo, então eu fiquei 15 dias em casa, e aí no dia ainda ele teve que me levar, que ainda estava em recuperação, em um dos prédios que eu cheguei, as crianças estavam lá na fachada do prédio, e aí quando eles me viram, eles começaram a gritar, né, Tia Lari, Tia Lari. Foi a melhor recompensa que eu podia ter. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Adotaram um monte de gatos. Um monte de gatos. Em casa tem mais gato que gente. Tem, mais que o dobro. Olha só. Quantos gatos mesmo? 5. Meu Senhor amado, é muito gatinho. Ainda bem que a gente mudou para uma casa maior agora para caber todo mundo. Olha, e o Adam esteve comigo tanto tempo e eu não sabia que ele que gostava de gato. Gostava, né? Gostava desde pequeno. E aí ele te convenceu. Convenceu, eu não gostava, tinha pavor de gato. Você não gostava de gato? Não gostava, aí agora ele me convenceu, aí convenceu até demais. E você gosta dos gatinhos? Eu gosto. Nossa, eles são um amorzinho. Maravilhoso. Minha querida, vocês estão casados há 4 anos. Sim, vamos completar 4 anos agora em novembro. E tem sido anos maravilhosos? Sim, sim. Tem dia que não é fácil, mas é maravilhoso. Valeu a pena ter esperado, aguardado por Deus e superado tudo isso? Sim, sim. Porque eu acho que se a gente não tivesse deixado para trás tudo isso, a gente ia ficar preso junto com o passado, a gente ia estar lá atrás também. E o fato de a gente ter superado, vencido, deixado
de lado todas as críticas, tudo aquilo que foi falado, todas as feridas que foram abertas, ter fechado e deixado cicatrizar, é essencial para que a gente esteja no lugar que a gente está hoje. Você encontrou em Deus tudo que você não encontrou em lugar nenhum? Sim, tudo. Momentos que a gente pensou, que eu pensei mais, teve momentos que eu tive menos fé que o Adam, ele teve mais fé que eu, e Deus até usou ele para falar coisas para mim, que foram necessárias, sempre usando a senhora. Então, várias vezes que a gente está ali orando alguma coisa, é dito e feito. Vem a palavra, vem uma resposta, e sempre nos dá aquela injeção de ânimo, sempre. Tem sido cuidados. Sim, senhora bispa, todos os dias. E até eu estava pensando, né, quando a gente ainda morava longe, tinha dia da gente vir com a gasolina de vinho para a igreja. A gente vinha na fé que alguém ia me pagar, ou alguém ia pagar ela. E sempre isso aconteceu. Algum cliente, alguém ia pagar. Alguém ia pagar. E sempre a gente nunca deixou de voltar para casa. Mas foram várias vezes. E nisso a gente foi aprendendo a confiar em Deus. Hoje a gente faz desafios, não só de ofertas, mas também às vezes de dar um passo, às vezes um pouco maior. E Deus sempre honra. Sim. Sempre cuidando da gente. Deus tem honrado vocês em tudo, né, filho? Sim, senhora. É muito bom, muito bom. Eu perguntei se pensam em bebês, disseram que daqui uns anos. Sim. Agora só os gatinhos. Só os gatinhos. A gente e os gatinhos em casa. Que eles ficam mais em casa que a gente. Sim. Muito bom, muito bom. O senhor curou seu destino, minha filha? Curou totalmente, bispa. Curou coisas que eu nem imaginava que seria capaz de curar. Deus curou, e de uma forma muito leve. E aquele de repente que a gente sempre comenta, que é um de repente que não é de repente, dessa forma sempre. Qual a mensagem que você deixa para uma menina tão bonitinha assim, mas cheia de complexos, que se sente deixada de lado, rejeitada, criticada, que não vê futuro, esperança? É o que José falou, Deus transforma a maldição em bênção. Sempre. E Ele é bom o tempo todo. Então é uma coisa que a gente sempre fala, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom, porque é o que a gente vive sempre. E Ele nos ajuda, nos supre, é nele que a gente consegue tudo aquilo que a gente precisa. Pode confiar em Deus. Pode. É um lugar seguro. E valeu a pena perder a virgindade mais velha com virgem de 30. Inexperiente, valeu. Valeu a pena. E cada dia vale a pena. Porque a gente sabe que o nosso casamento foi construído na rocha mesmo. Não foi do nada, né? E até mesmo os problemas que vieram nos fortaleceram, como a senhora disse. Faz com que a gente seja mais cúmplice um do outro, mais amigo um do outro, e sempre um apoiando o outro em todos os projetos, todas as coisas. Então, às vezes, tem uma... o que você quer fazer? Quero fazer isso. Então, vamos, a gente consegue, Deus vai nos dar graça, a gente vai dar um jeito, junto com Deus, tá tudo certo. Maravilhoso, maravilhoso. Deus é bom, né, minha filha? Sim, o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. E sabe uma coisa que para mim foi muito forte? Desde antes da gente gravar agora, eu só vi vocês rindo. Teve um momento que você começou a contar as histórias com a sua mãe, que eu vi você meio que embargar a vozinha, mas você continuou e riram o tempo todo. Então, assim, isso mostra a alegria do espírito, né? Sim. Sim, senhora. Demais. A alegria do espírito. Alegria, vocês, a paz, porque o tempo todo vocês riram. Sim. Isso mostra que vocês estão confiantes, estão curados e estão felizes com Jesus. Sim. E em todas as situações, a cada dia a gente está com mais paz, assim. Então, às vezes, tem coisas que a gente precisa resolver com poucos dias
mas a gente está em paz. Antigamente a gente, nossa, ficava descabelado, hoje em dia não. Porque a gente sabe que Deus cuida de forma maravilhosa e zelosa por nós. Graças a Deus. Maravilhoso, lindo. Vamos orar. Oh, meu Deus, como o Senhor é bom. É o que ela disse, o Senhor é bom o tempo todo o Senhor é bom. Nós te amamos. Quero te agradecer pela vida desse casal jovem, tão queridos. Obrigada pelo que o Senhor fez na vida do Adam, na vida da Larissa. Obrigada pela restauração da vida deles. Obrigada por essa obra tão bonita, por essa cura linda. Obrigada, meu Deus. Muito obrigada. Eu te glorifico pelo que fez, pelo que está fazendo e pelo que vai fazer. Continua sustentando eles e que eles possam ter experiências cada vez maiores com o Senhor. Obrigada, porque é tão maravilhoso para mim ver o Pai que o Senhor é. O Senhor é um bom Pai. Que essa mensagem tenha tocado profundamente os corações. Que nós possamos deixar pessoas cheias de esperança, de vida, de alegria, de força, renovadas, jovens, que talvez se sintam rejeitados, solitários, que tenham entendido que podem encontrar tudo no Senhor. Não importa, por mais difícil que tenha sido a trajetória, o Senhor não desperdiça nada. O Senhor transforma a maldição em bênção, o mal em bem. O Senhor muda, o Senhor faz. É lindo ver isso. Um casal que hoje testemunha a sua glória e está abençoando outras vidas. Obrigada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor curou os dois. E obrigada, porque hoje eles são fontes de bênçãos para muitas pessoas. Que vidas estejam sendo tocadas, curadas, saradas, fortalecidas e com esperança já tenham se levantado no espírito. E que olhem para o alto, porque olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, é possível tudo. O Senhor é a saída, é a solução, é a esperança, é o amor da nossa vida, é o nosso Pai eterno, é o nosso socorro bem presente na angústia. O Senhor é o Pai que não decepciona, o Pai que supre, o Pai que ama, o Pai que cuida, o Pai que sustenta, o Pai que socorre. O Senhor. Eles não tiveram ajuda nem de um lado nem do outro, mas o Senhor, o Pai eterno, através dos clamores deles, das orações, supriu, socorreu, amparou. Foi o Pai. Fez tudo que ninguém tinha feito. Ninguém. É lindo. É lindo. A Ada não podia esperar socorro de ninguém. A Larissa não podia esperar de ninguém. Mas eles buscaram o Senhor. Eles recorreram ao Senhor. E o Senhor foi o Pai. Porque tudo vem do Senhor. Quando nós clamamos, o Senhor vem e faz. O Senhor é lindo. E que cada um tenha entendido isso. Talvez essa pessoa está aí pensando, eu não tenho ninguém. Eles também não tinham, mas tinham o Senhor. E quando nós temos o Senhor, nós temos tudo.
O Senhor é o nosso socorro, é o nosso amparo, é o nosso amor, é o nosso Pai. O Senhor é um Pai amoroso, que diz: não temas, vem cá, vem meu filho, vem minha filha, porque eu cuido de você. Obrigada, Jesus. Abençoa lares, famílias, e que possamos deixar pessoas renovadas para a honra e a glória do teu nome. Obrigada por tudo. Eu peço a tua bênção, dou a minha bênção, agradeço. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom. Confie em Deus. Nele você encontra tudo o que precisa. Sim, Ele é muito bom. Muito obrigada, Dinha. Eu amo vocês sabem disso. Obrigada, Larissa. Obrigada, eu amo a honra. A honra foi minha, foi minha. Muito obrigada. E muito obrigada a você. Voltamos com a nossa nova temporada depois dos 52 dias. E até lá, estamos aqui. Conta com a gente para o que precisar, porque é um prazer servir. Deus ama você e nós também. Deus te abençoe. Amém.